Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Nós vamos abordar um tema que merece ser analisado minuciosamente por todas as pessoas que se declaram cristãos. O tema dessa noite é os que não querem ser convertidos. É um tema baseado no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 19. Antes de qualquer coisa, vamos analisar e definir o que vem a ser a palavra conversão. A palavra conversão, segundo o dicionário de língua portuguesa online, pode significar ação ou efeito de converter-se. Isso quando uma coisa passa a ser outra. Então, ação de alterar, ação de transformar, de modificar um sentido, um caminho, uma direção. No sentido religioso, converter significa mudar de religião. Mas pode ser também mudança de hábito, mudança de opinião, mudança de costumes, entre outros tantos. Mas, religiosamente falando, se converter é mudar, passar de uma religião para outra religião. Para nós cristãos, a conversão não significa apenas uma simples ação. Eu era católico, virei crente, eu era espírita, virei católico, eu era espírita, virei crente. Não, não é uma ação só. A conversão vai muito além de ação. Pois a conversão, ela se trata de uma recuperação espiritual. Converter é uma recuperação espiritual que não pode ser apalpada com as mãos. Não. Você não pode apalpar a conversão, mas você pode perfeitamente ver os resultados dessa conversão, os efeitos que ela causa no homem. Isso você pode enxergar. Então, irmãos, a conversão é um ato consciente. Consciente porque a pessoa regenerada, ela expressa a sua fé. Ela expressa o seu arrependimento. E quando isso acontece, ela se afasta do pecado e se aproxima de Cristo Jesus. Contudo, irmãos, a conversão não é um ato unilateral. A conversão, ela envolve dois personagens. O personagem divino e o personagem humano. Se de um lado Deus é soberano na salvação através de Cristo Jesus, que nós chamamos de regeneração, por outro lado, é necessário que o ser humano creia. É necessário que ele se arrependa de seus pecados e permaneça em sintonia com Deus. Isso é a conversão.
Então só existe conversão quando existe arrependimento dos pecados. E a pessoa passa a ter uma sintonia com Deus, crendo e seguindo seus mandamentos. Portanto, irmãos, o crer é uma via de mão dupla. Crer é uma via de mão dupla. Por uma dessas vias, Deus traz o ser humano para Ele. E pela outra via, Ele leva o ser humano. Então, numa Ele traz, na outra Ele leva. Então, crer é um encontro divino, divino e humano. E isso, irmãos, só é possível por intermédio da fé. Não existe outra maneira. É só por intermédio da fé. Sabe por quê? Porque a conversão, ela tem um único objetivo, uma meta, que é a salvação. Mas para ser salvo, é necessário a regeneração. E a regeneração é uma obra cuja realização só pode ser feita por Deus. Sim. E se trata de uma vida espiritual que nos é concedida. Então você aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Deus lhe concede a regeneração. Uma regeneração que se trata de uma vida espiritual que nos é concedida, que nos permite responder à graça de Deus. Responder à graça de Deus mediante a fé. Então, irmãos, Deus nos dá vida espiritual e nos sustenta através da ação do Espírito Santo. Contudo, irmãos, essa vida espiritual que é dada por Deus, ela só é preservada e fortalecida e desenvolvida mediante uma comunhão verdadeira com Cristo Jesus. Se não houver comunhão, não há vida espiritual. Então Deus nos dá tudo gratuitamente. Então cabe a nós, ao ser humano, para ser salvo, fazer a nossa parte, que é a conversão. A conversão é o papel exclusivo do ser humano para a salvação. Portanto, a responsabilidade da conversão é somente nossa, é somente do ser humano. Depende da nossa vontade. Diante do exposto, nós podemos falar com clareza e com toda certeza que nem todos os que aceitam a Cristo Jesus e venham a se batizar nas águas são convertidos. Nem todo que aceita Cristo
Nem todos que descem as águas para se batizar são convertidos. Eu diria que são mais convencidos do que convertidos. Mas por que o pastor diz isso? Porque milhares de pessoas dentro das igrejas não são genuinamente convertidos. São conversões meramente aparentes. Conversões temporais. Porque são pessoas que não foram regeneradas pelo Espírito Santo. E se não foram regeneradas, também não se converteram a Cristo Jesus. São falsos convertidos. E os seus testemunhos não estão acoplados com a fé, com a sua fé. Além de que não se pode perceber frutos através deles. Não existe frutos de arrependimento. Não existe mudança de comportamento. Então, se não houve mudança, não houve conversão. Se não houve conversão, não vai haver salvação. Esses cristãos, irmãos, eles optaram por receber Cristo Jesus, mas não pelo motivo correto. Por fora, eles apresentam vestes de cordeiros, mas por dentro são verdadeiros lobos devoradores. São pessoas que assumiram um papel religioso e pode perfeitamente orar em voz alta, cantar, contribuir com a igreja, ouvir sermões e até mesmo pregar. Uma vez que muitas delas alcançam um cargo de liderança, sem nunca ter conhecido a Deus e ao seu Filho Cristo Jesus. Essas pessoas podem enganar algumas pessoas o tempo todo. Elas podem enganar algumas pessoas o tempo todo. Elas podem enganar todas as pessoas durante algum tempo. Mas com toda certeza elas não vão enganar todas as pessoas o tempo todo. Porque vai chegar o momento em que a máscara irá cair. A sua natureza não regenerada vai se manifestar, demonstrando o verdadeiro motivo da sua falsa conversão. Verdade seja dita, irmãos. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mesmo porque nosso julgamento é falho. Não nos compete o juízo. Eu não quero insinuar que o verdadeiro cristão não peca. Mentira. Todos nós somos pecadores. Longe de mim dizer isso. Mesmo aqueles verdadeiros convertidos que foram iluminados, foram regenerados pelo Espírito Santo, são passíveis de cometer pecados, sim. Eles são passíveis de cometer atitudes erradas e pecados graves, sim. Mas essas pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, elas se arrependem.
elas confessam seus deslizes, como aconteceu com Davi. É um exemplo claro disso. E essa, irmãos, é a grande diferença entre o verdadeiro cristão e aquele que não quer se converter. Aquele que não quer ser convertido. A Bíblia Sagrada, ela apresenta exemplos de pessoas que se infiltraram no corpo da igreja para causar divisão, para causar escândalo, trazendo mentiras, heresias. Sim, temos exemplos disso. Como ilustração, a gente pode citar Judas Iscariotes, traiu Cristo Jesus. Ele era um dos 12 discípulos, um dos 12 que foi escolhido por Cristo. Recebeu os ensinamentos direto da fonte. Ele viu milagres e maravilhas realizadas por Cristo. Mas o seu coração falou mais alto. Ele amou mais a corrupção do que os ensinamentos do Mestre. Ele estava convencido das verdades ditas por Cristo. Mas as fraquezas da carne não permitiram que seu coração fosse convertido. A sua ganância por bens materiais corrompia o dia a dia o seu caráter. E Cristo sabia de tudo isso. Ele sabia o que estava acontecendo. Mas com sua infinita bondade, ele dava a ele a oportunidade de verdadeiramente se converter. Judas planejou minuciosamente como iria trair o Mestre e receber o seu galardão, 30 moedas de pratas, e se tornou filho da perdição. Mateus nos conta a história do jovem que queria conseguir a vida eterna sem abandonar os prazeres do mundo. Este, com certeza, é o exemplo mais comum vivido pela maioria dos falsos convertidos que encontramos dentro das igrejas. Eles querem as bênçãos, mas não querem o dono da bênção. Cristo Jesus nos explica isso e por que isso acontece. Sim, ele nos explica por que isso acontece. Ele fala lá na parábola do semeador. Ele diz que a palavra, quando é semeada em um solo rochoso, coração duro, ela é recebida com alegria por quem a ouve. Mas como não tem raiz em si mesmo, sendo antes pouca duração, é chegado a angústia ou perseguição por causa dessa mesma palavra que ele recebeu, ele se escandaliza. Então, foram os casos de Mineu e Alexandre, citados por Paulo no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. O caso de Fileto, citado também por Paulo no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17 e 18. O caso de Demas,
também citado por Paulo no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. João, ao se referir a tais pessoas, ele declara: saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Palavras descritas no livro 1 João, capítulo 2, versículo 19. Infelizmente, irmãos, esses exemplos citados não é um privilégio da igreja primitiva, somente não. Pois essas mesmas lutas que eles enfrentaram lá, nós enfrentamos nos nossos dias. As lutas enfrentadas pelos primeiros cristãos persistem até hoje. As forças do mal, irmão, elas têm poder de sedução. Então elas aprisionam o ser humano e elas vivem constante ataque a essas pessoas. Elas atacam essas pessoas na tentativa de tragar aqueles que eles podem tragar. Sim, irmãos. Aqueles que se inclinam para uma vida de pecado, se tornando uma presa fácil para o inimigo. Mas uma coisa é certa, irmãos. Nem tudo que acontece é culpa do encardido, é culpa do diabo, não. É verdade que ele procura estar presente em todos os lugares. Ele procura estar presente onde ele encontra uma brecha aberta. Se ele encontrar uma porta aberta, ele entra mesmo. E nós podemos constatar que grande parte da igreja atual é responsável pela presença de um enorme grupo de não convertidos em seu meio. Nós mesmos somos responsáveis. Está escrito: ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Não são palavras minhas. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 7. Portanto, irmãos, eu digo isso que eu vou falar agora sem medo de estar cometendo qualquer equívoco. Se faz notório que muitas assembleias deixaram de pregar a palavra de Deus. Elas deram lugar para um evangelho puramente humanista. Um evangelho que visa o deleite de sua clientela. Nós podemos constatar claramente que houve uma grande inversão de valores, onde as reuniões deveriam ser um culto em honra a Deus, elas foram transformadas em shows para entretenimento. E
É isso que a gente vê na grande parte das igrejas atualmente. Isso, por si só, já cria um ambiente desfavorável para uma verdadeira conversão. É comum em nossos dias pessoas cujas atitudes são avessas aos ensinamentos de Cristo Jesus. Estar à frente de grupos de homens, mulheres, crianças e adolescentes, ter um cargo, não deveria ser ocupado por irmãos falsos, mas somente por irmãos verdadeiramente convertidos. Ah, mas ninguém tem uma estrela na testa. É verdade. Mas nós sabemos que para aquilo que as pessoas praticam, pelo aquilo que elas fazem, pelas suas atitudes, a gente pode conhecê-las. Então só poderia ocupar cargos na liderança da igreja pessoas cujas atitudes são louváveis para Deus e também para com seus semelhantes. Enfim, irmãos, grande parte das igrejas tem falhado no discipulado. Tem falhado na ajuda ao novo membro. Tem falhado para que eles realmente conheçam, entendam e passem a praticar a palavra divina, se tornando verdadeiramente uma nova criatura. Uma coisa é certa, irmãos: um remédio só vai fazer efeito se tiver um diagnóstico preciso. Com isso, queremos dizer que é necessário que a igreja, ao receber alguém, ela também tenha o dever de discipular tal pessoa, para que essa pessoa possa entender a palavra de Deus, conhecendo a natureza de sua enfermidade e possa se aplicar ao tratamento. Então não adianta dar remédio a esmo. É preciso ter um diagnóstico. É preciso que as igrejas ensinem verdadeiramente as pessoas que chegam até ela. Que ensinem os novos convertidos verdadeiramente a palavra de Deus. Que os pastores, em uma grande maioria, deixe de pensar somente no seu dia a dia, no seu dinheiro, naquilo que ele vai ganhar. E pense mais em ganhar almas para o reino de Deus. Para que verdadeiramente a igreja de Deus, a igreja de Cristo, tem em sua maioria apenas cristãos convertidos, e que sejam poucos aqueles que não querem se converter, pois, como a própria palavra diz, nós não podemos separar o joio do trigo, porque se nós arrancarmos o joio, nós poderemos também estar arrancando o trigo. Então deixa que cada um mostre aquilo que ele realmente é. Depois disso, fazer a separação correta.